Gente, vamos falar de Jair Bolsonaro? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês a eleição do presidente desde 2014 com o Congresso mais conservador pós-84, a quebra da polarização PT e PSDB, as noções de espetáculo, hiperespetáculo, como que a política é movida por paixões. A gente vai falar um pouquinho também das noções de Carl Schmitt, de amigo e inimigo na política. Vamos falar da criação do mito Bolsonaro, de como que ele foi super exposto pela mídia durante as eleições de 2018 e não foi só a facada que elegeu o Bolsonaro e não foi só o conservadorismo. Tem vários outros elementos que a gente vai explicar nesse vídeo. Então vem comigo. As pessoas sempre me perguntam como que eu previ o fenômeno Bolsonaro, como se isso fosse possível. Não, gente. Em 2014 eu estudava as BBBs, Bancada do Boi, Bíblia e Bala, que eu já falei aqui em outros vídeos. E o que aconteceu? Naquele momento eu estava estudando justamente o conservadorismo na política brasileira. O Congresso de 2014 é o mais conservador pós-84, ou seja, foi aquele congresso que mais defendeu os valores do Jair Bolsonaro, Deus, pátria e família. O Congresso de 2014 foi o mais conservador pós-84, pós-abertura democrática. E quem aparece nesse cenário? Bolsonaro. Essas bancadas que eu estava estudando, elas eram extremamente conservadoras, a favor do bandido bom é bandido morto, a família composta pelo homem e pela mulher, contra o aborto. Nesse cenário de 2014, foi quando o Bolsonaro falou na tribuna da Câmara dos Deputados que ele não estupraria Maria do Rosário porque ela não merecia. Eu, como estava prestando muita atenção nos movimentos do Congresso, aquilo me chamou a atenção. E o que mais me chamou a atenção foi que, em vez das pessoas ficarem enraivecidas, muitas delas apoiaram o Bolsonaro e começaram a chamar ele de mito. Até então, na política brasileira, a gente só tinha visto o mito Lula. Assim, a pessoa que era a expressão do mito na política era o Lula. Eu fiquei pensando, tem alguma coisa aqui. E outra coisa que ajudou muito, eu trabalhei 10 anos em Brasília e eu nunca tinha ouvido falar de Bolsonaro. Eu fiquei, como que esse cara tá tendo essa repercussão toda e eu nunca ouvi falar dele? E aí eu comecei a prestar atenção no Bolsonaro. E o que a gente começou a perceber também na política? A polarização PT e PSDB estava sendo quebrada. Então, a gente sempre viu em campanha presidencial, ou era a bandeirinha vermelha ou era a bandeirinha azul. A gente não estava mais vendo isso. A gente estava vendo um terceiro elemento entrando nessa discussão. Um bom português não era mais Lula nem Aécio ou Lula e Fernando Henrique Cardoso. Tinha um Bolsonaro no meio do caminho. O Carl Schmitt fala na ciência política que a política é feita basicamente do amigo e do inimigo. O inimigo é aquele outro que pensa diferente de ti. Só que na política a gente tem a arena pública, que é onde acontecem os debates. Se a minha ideia é suplantada pela do outro, eu tenho que tolerar a ideia do outro. A gente passou a não ver mais isso na política. A gente passou a ver uma guerra de narrativas onde um tentava suplantar, aniquilar a ideia do outro. O Carl Schmitt fala que a guerra ela é uma possibilidade da política, mas ela não é uma coisa intrínseca, ela não precisa acontecer. E o que a gente viu a partir da chegada do Bolsonaro na política foi a guerra. A gente só via um discurso tentando suplantar o outro, uma batalha de narrativas. E o que acontece? Política é feita de emoções e as pessoas se envolvem com essa guerra. A Maria Helena Weber fala muito isso, assim, a política aciona as paixões mais íntimas das pessoas. O Debord, por outro lado, fala das noções de espetáculo, então o que é bom aparece, o que aparece é bom. O Juremir Machado já vai um pouco adiante, ele fala que a gente já está vivendo a era do hiperespetáculo mesmo, é obscenidade pura. O que a gente viu com a entrada do Bolsonaro na política, com aquelas frases de efeito dele, não te estupro porque tu não merece, se o filho começa a ficar gayzinho é só dar um pau nele e ele volta ao normal, aquele negro tem não sei quantas arrobas, mulher tem que ficar em casa, fraquejei no quarto, quinto filho, sei lá. A gente começa a ver assim, uma disputa de narrativas e o espetáculo acontecendo na política, porque ele fala frases de efeito, a notícia vai lá e repercute, o que é bom aparece, o que aparece é bom, e Jair Bolsonaro não sai mais da mídia desde 2014. E aí chega o dia 6 de setembro, o dia do atentado à faca do Bolsonaro em Minas Gerais. Nesse dia, o Estadão estampou na sua capa, Bolsonaro tem 22% das intenções de voto. A Marina e o Ciro estavam empatados em segundo lugar com 12%, e o PT estava naquela confusão toda, entra Lula, entra Haddad, ninguém se decidia, Lula dando seus pitacos, interferindo na campanha, mas o Bolsonaro tinha uns 22% da intenção de voto e
ele está na mesma faixa dos 25% a 26% que apoiam ele hoje. Ou seja, Bolsonaro hoje está falando para aquela base dele que cacifou ele em 2018. Ele foi eleito, obviamente, com mais de 50% dos votos, 50% mais um, mas hoje ele perdeu esse apoio todo, né? Essa avaliação que a gente faz quando a gente olha para esses números. A gente começa a acompanhar a política a partir da facada como uma novela, então alguns sentimentos começam a estampar a população. A gente tem sentimento de medo, porque um candidato à presidência foi atacado e ferido mortalmente. E a partir daí, a imprensa começa a oferecer uma super exposição para o Bolsonaro. Só se fala de Bolsonaro, tu abre o jornal é Bolsonaro, tu liga a TV é Bolsonaro, no bar é Bolsonaro, só se fala disso. A Maria Helena Weber fala que a política aciona paixões. A gente começa a se envolver. Foi o PT que mandou matar o Bolsonaro? Foi o PSOL? Quem foi? A política vira uma novela. E aí os debates essenciais, que eram educação, saúde e segurança, a gente não vê mais. Então, vamos lá, assim, em 2010, a Dilma foi massacrada porque se declarou a favor do aborto. Depois ela teve que escrever uma carta a compromisso falando que não. Mas as pessoas se envolveram de um jeito naquilo, mas aquilo ainda era um debate público, de política pública. Em 2018 a gente não viu isso, a gente acompanhou uma novela. Esse personagem vai sobreviver ou não vai? Só que as intenções de voto no Bolsonaro, ao contrário do que todo mundo fala, que foi a facada, todo mundo não, porque toda generalização é burra. Sim, foi a facada que elegeu o Bolsonaro. No dia 28 de setembro, o Bolsonaro ainda estava com 28% das intenções de voto. E o que acontece no dia 28? De fora e aqui eu estou vivo por milagre, que foi uma facada de profissional, que ele cravou e rodou. Nessa rodada ele cortou em 3 locais o intestino fino e um grosso. Bolsonaro tinha 7 segundos no horário eleitoral gratuito e de repente ele ganha 45 minutos no Datena. Como se isso não bastasse, no dia seguinte ele tem 11 minutos no Jornal Nacional, o jornal de maior audiência do país. Isso é maior do que qualquer exposição que ele tivesse no horário eleitoral gratuito, em horário nobre, ele tá lá falando o que ele quer. No dia 30 de setembro, aí as intenções de voto já estão um pouco maiores, Bolsonaro já está beirando os 30%. No dia 30 de setembro, o Edir Macedo vem e diz que vai declarar o apoio ao Bolsonaro. Bancada evangélica com Bolsonaro, bancada das armas já estava com o Bolsonaro, 70% dos evangélicos se diziam a favor dele. O Edir Macedo vai lá e chancela a candidatura. Então, quando a gente vai falar de Bolsonaro, a gente tem que falar de toda a superexposição que ele teve na mídia desde 2014, todas as frases de efeito, todo o espetáculo que envolveu ele. O Bolsonaro sempre se valeu desse espetáculo, da mídia, repercutindo tudo que ele falava, o silêncio dele era repercutido. E durante a eleição, isso tomou a proporção que o Juremir fala do hiperespetáculo. A gente viu uma obscenidade de exposição do Bolsonaro. Então, não foi só uma consequência da facada do dia 6 de setembro. Eu costumo brincar que o Bolsonaro foi eleito por mídia, mídia, mídia e religião. Facada, Datena, Jornal Nacional, Edir Macedo. Facada, Datena, Jornal Nacional, Edir Macedo. Fora todos os outros fatores que a gente não pode desconsiderar. Mas é isso, assim, Bolsonaro foi chancelado por uma série de fatores. A gente pode falar isso posteriormente quando a gente fala de Maquiavel e da fortuna e da virtude. A gente precisa de qualidades, mas a gente precisa do pulso firme. A gente pode dizer que a sorte está muito do lado do Bolsonaro, né? Então é isso, gente. Na guerra, o simples desenhar de uma linha pode distrair o inimigo, né? Uma facada no Bolsonaro distraiu todas as outras estratégias e a gente está aí discutindo o Bolsonaro eleito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal da P3 no YouTube. A gente tem as outras redes. É isso, gente. Obrigada.